Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal, esse é o Amado Muro, e hoje vamos comentar um pouco sobre a classificação do Corinthians em cima da Portuguesa, classificação essa bem emocionante, sendo ela nos pênaltis, onde possivelmente o Hugo Souza teria mais vantagem justamente porque é um exímio pegador de pênaltis, porém, o primeiro pênalti do Corinthians já foi bem assim, ruim por parte, se não me engano, do Garro, que acabou errando, ou mesmo o goleiro da Portuguesa foi bem melhor colocado, e conseguiu pegar o pênalti, tornando tudo um tanto quanto caótico. Mas, mais uma vez, o goleiro do Corinthians, sendo um exímio pegador de pênaltis, conseguiu se sobressair, não só pegando pênaltis durante o jogo, como também pegando pênaltis no momento da partida que mais precisava que o goleiro fosse ativado ou representado. Então o Hugo Souza se consagra mais uma vez pelo Corinthians e demonstra sua superioridade, sendo um bom pegador de pênaltis. No mais, gostaria de pedir que vocês deixem seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Iniciaremos aqui analisando um pouco sobre as estatísticas do jogo, obviamente, em que a Portuguesa, com todo respeito aos corintianos, deu um pau no Corinthians. A Portuguesa foi muito superior em cima do Corinthians, por mais que as estatísticas demonstram que a posse de bola do Corinthians foi maior, porém, a Portuguesa realmente conseguiu chegar com mais perigo, fazendo 4 chutes ao gol, com uma diferença de apenas um chute ao gol do Corinthians, que foi exatamente o gol do empate. Então, Portuguesa abre o placar aos 37 minutos. Anteriormente a esse gol da Portuguesa, teve um pênalti a seu favor, que foi um pênalti claro, mas não conseguiu ser convertido porque justamente o Hugo Souza é realmente um bom pegador de pênalti, consegue ter esse tipo de capacidade, assim como a gente tem grandes jogadores que que algumas faltas são pênaltis e alguns pênaltis já são gols. No caso do Hugo Souza, cada pênalti acaba sendo uma situação mais adequada ou propensa que ele vai conseguir realmente defender. Da minha parte mesmo, quando esse pênalti saiu, eu já imaginava que o Hugo Souza iria conseguir pegar, porque justamente o goleiro é muito bom no que faz. Assim como o Neymar se tornou o melhor batedor de pênaltis de todo mundo, acredito que o Hugo Souza tem grandes chances de ser realmente o maior goleiro pegador de pênaltis do mundo também, porque o cara é muito bom. E são números que realmente representam isso, e cada vez mais ele só vai melhorar esse tipo de tática ou estratégia dele de pegar pênaltis, então tem tudo a realmente se tornar um grande e exímio pegador de pênaltis, reconhecido mundialmente. Mas voltando ao jogo, logo após o Hugo Souza ter conseguido pegar esse pênalti, a Portuguesa consegue finalmente abrir o placar e consegue também colocar uma pressão em cima do Corinthians, chegando com muito mais perigo ao gol do Corinthians. O Hugo Souza teve que uma ou outra fazer algumas defesas, mas Corinthians é Corinthians, e isso eu tenho que reconhecer que no finalzinho do jogo todo mundo já sabia que o Corinthians ia de algum jeito conseguir realizar o gol do empate e saiu com o jogador Vitinho aos 94 minutos do segundo tempo. Gol esse que garantiu pelo menos uma decisão nos pênaltis, em que o Corinthians conseguiu sim se consagrar. Não se consagrar campeão, né? Ainda não, mas conseguiu se consagrar e sair das quartas de finais, se classificando para a semifinal, que nesse momento tem uma passagem muito boa pela frente, já que o Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino esse que eliminou o Santos nas quartas. E já adianto para vocês, de um cara que teve que obrigatoriamente assistir o jogo do Santos, eu acredito que o Novo Horizontino não é um time mais forte que a Portuguesa. Por mais que tenha se classificado em primeiro no Paulistão, não sei ao certo como isso aconteceu, porque eu não sei se talvez também seja uma postura do Novo Horizontino contra o Santos, mas não foi um jogo bom, sabe? Realmente foi um jogo muito ruim. Tudo bem que o Corinthians também não apresentou um bom jogo contra a Portuguesa, mas eu acredito que o Corinthians vai com grandes chances de conseguir passar pelo Novo Horizontino e chegar até a final do Campeonato Paulista. Do outro lado, teremos Palmeiras e São Paulo, e esse sim vai ser um jogo bem interessante, porque justamente o Palmeiras vem numa boa fase e São Paulo também vem numa boa fase. Então realmente vai ser uma semifinal muito grande para a gente ter a certeza de qual vai ser o time que vai chegar até a final e, na minha opinião, enfrentar o Corinthians. Antes que eu avance aqui para o próximo momento aqui desse vídeo, eu gostaria de reservar esse pequeno momento para
enaltecer uma postura muito louvável por parte do Hugo Souza, pois ele não tinha nenhum tipo de obrigação de ter esse tipo de postura, mas conseguiu ser bem sincero com suas palavras no momento em que ele é solidário com a situação da árbitra Daiane Muniz, em que o jogador do Bragantino diz tais palavras bem ruins que eu já comentei aqui num vídeo anterior, e o Hugo Souza vem no pós-jogo e vem a público também se solidarizar com ela e dizer que esse tipo de postura é algo que realmente não pode acontecer vinda de um colega dele de profissão, e isso eu realmente achei bem louvável, porque justamente só demonstra o quão o jogador tem talvez um tipo de hombridade muito muito a ser enaltecida, porque justamente é um colega de profissão, por mais que o ato não tenha vindo de um parceiro de time, mas sim um parceiro de profissão contra talvez uma colega de trabalho, porque árbitros e jogadores basicamente se relacionam no sentido de fazer um trabalho em conjunto. Então, quando você ataca um outro colega de trabalho ou mesmo uma outra entidade dessa maneira, é algo que deveria talvez mobilizar melhor os jogadores para justamente repudiar esse tipo de ato, pois é realmente algo assim muito lamentável mesmo vindo de jogador. Mas igual eu falei, eu gostaria obviamente de enaltecer essa postura do Hugo Souza, que ninguém pediu, ninguém perguntou, e ele foi lá e realmente deu a sua opinião, uma opinião muito sincera e muito boa, a vir de um jogador que tem sido assim um possível ídolo do Corinthians se continuar nesse ritmo. Agora voltaremos a esse tipo de site ou situação em que eu fiz uma simulação alguns vídeos atrás, antes mesmo da primeira partida das quartas de finais acontecer. Foi um vídeo bem engraçado que eu gostei bastante de ter feito, e agora retorno aqui com as semifinais já decididas, em que o Santos infelizmente perdeu para o Novo Horizontino de 2-1, Palmeiras ganhou do Capivariano de 4-0, Bragantino perdeu para o São Paulo de 2-1 e a Portuguesa empatou com o Corinthians em 1-1, onde que o Corinthians conseguiu vencer nos pênaltis. Então teremos as semifinais definidas, faltando apenas o Santos para realmente garantir os 4 grandes de São Paulo nas semifinais, o que também mudaria os confrontos. Mas atualmente teremos Novo Horizontino contra Corinthians, Palmeiras contra São Paulo. Dessa vez, como no outro vídeo eu tinha feito um placar simples para justamente a gente saber quais seriam os confrontos, e olha que por mais que eu tenha feito algo bem subjetivo, colocando 2-1, 2 dos 4 resultados foi 2-1, então teve uma galera que realmente reclamou da maneira que eu fiz, mas tá aí, quase acertei 4 resultados sendo 2, então saí no 50%. Porém, iremos fazer juntos qual será talvez o possível placar entre Novo Horizontino e Corinthians. E aqui eu acredito verdadeiramente em um 3-1 por parte do Corinthians, porque igual eu já disse para vocês, eu não acredito que o Novo Horizontino seja realmente um time tão forte a conseguir essa superioridade em cima do Corinthians. Corinthians esse que, por mais que não esteja em uma boa fase, eu acredito que o Dorival está entendendo muito o elenco. Uma coisa que eu esqueci de comentar sobre o time do Corinthians é que no jogo contra a Portuguesa, o Dorival tira o Memphis aos 20 minutos do segundo tempo. 15 ou 20 minutos. E eu achei isso de muita coragem. É realmente o treinador entendendo que o jogador não estava em boa fase e justamente foi lá e tirou o jogador do campo para poder realmente utilizar os melhores jogadores possível, que teve o seu resultado fazendo o gol de empate logo aos acréscimos no final do jogo. Então eu acredito que o Dorival está num patamar acima do que é esperado de um treinador. Eu acho que realmente ele tem se adequado muito ao elenco do Corinthians, então possivelmente contra o Novo Horizontino acredito que o Dorival vai conseguir utilizar melhor o elenco do Corinthians, por mais que o Corinthians esteja sofrendo com a ausência do Yuri Alberto, mas para esse confronto eu tenho assim, essa convicção que o Corinthians vai conseguir ganhar do Novo Horizontino, então vou colocar um placar de 3-1. Entre Palmeiras e São Paulo, por mais que o São Paulo esteja muito bem, eu acredito que vai ser um jogo muito laica, pois são duas equipes que acreditam muito no seu poder ofensivo. Mas eu acredito que o Palmeiras irá vencer o São Paulo. Obviamente que esses resultados podem acontecer de ter o famoso empate e pênaltis. Mas entre São Paulo e Palmeiras, eu verdadeiramente acredito que o Palmeiras esteja um pouquinho acima ainda do futebol apresentado, um elenco bem melhor equilibrado. Então não tenho essa certeza de que talvez o São Paulo seja
um time que consiga oferecer uma superioridade em cima do Palmeiras. Tudo pode acontecer. Semifinal de Paulista é isso, é jogo único, então não dá para se esperar um tipo de lógica referente a esses tipos de jogos. Porém, se tudo acompanhar do jeito que eu estou prevendo, teremos mais uma vez uma final de Corinthians e Palmeiras. Só que dessa vez eu não acredito que o Corinthians vá ser campeão em cima do Palmeiras, já que, se eu não me engano, o primeiro jogo, pelo Palmeiras ter conseguido se classificar na fase de grupos no melhor colocado, ele vai decidir em casa dessa vez. Se eu não me engano, a vez que o Corinthians foi campeão, e agora eu acho que eu posso falar besteira, tá? Porque eu não me lembro como que foi o segundo jogo, se foi no Palestra Itália ou se foi em Itaquera. Mas enfim, referente a esse ano, eu acredito que o Corinthians, por mais que esteja com um time ruim, em Itaquera eles podem muito bem ganhar o jogo de 1-0, um jogo um pouco mais truncado, ou mesmo um empate em 1-1, porque o Palmeiras foi capaz de conseguir uma vitória no Campeonato Paulista em cima do Corinthians, então meio que o Palmeiras demonstra ter sim esse tipo de capacidade para enfrentar o Corinthians. Porém, já no jogo de volta, que vai ser na casa do Palmeiras, eu acho que o Corinthians vai com muita, talvez, imprevisibilidade ou mesmo segurança para não tomar o gol logo no começo do jogo. E é aí que teremos tanto o Flaco Lopes como o Vitor Roque se destacando nesse jogo da final, garantindo o título do Campeonato Paulista para o Verdão. É óbvio que isso pode muito bem acontecer, como pode muito bem não acontecer, já que jogos clássicos, literalmente tudo pode acontecer. No caso, o São Paulo pode ganhar do Palmeiras na semifinal e aí todo esse tipo de previsão vai tudo para aquele lugar. Mas, passando Corinthians e Palmeiras para a final do Campeonato Paulista, eu tenho essa sensação, pelo menos, que esse ano não vai ser um ano que o Corinthians vai conseguir realmente vencer o Palmeiras, igual foi a do ano passado. Do ano passado parecia que tava meio que claro e muito justo com que o Corinthians fosse vencer o Palmeiras. Não fazia nenhum sentido o Palmeiras reagir. Porém, esse ano parece que as coisas estão um pouquinho diferentes. Essa é a sensação que eu tenho. Obviamente que eu coloquei um resultado padrão de realmente existir numa vitória. Porém, se for levar em consideração que o empate aqui nos dois jogos leva aos pênaltis, o Palmeiras vai ter grande dificuldade de vencer o Corinthians, porque justamente o Corinthians conta com um goleiro que consegue fazer total diferença nos momentos decisivos referente aos pênaltis. Então, que o Palmeiras, caso encontre o Corinthians na final, tente vencer isso no tempo regulamentar, porque se levar para os pênaltis, obviamente que o Hugo Souza vai se sobressair, e aí teremos grandes chances do Corinthians vencer mais uma vez um campeonato estadual em cima do Palmeiras, já deixando tudo assim, um climinha bem ruim pra cima do Palmeiras. Então esse foi o meu vídeo analisando o jogo do Corinthians contra a Portuguesa, jogo esse que o Corinthians conseguiu passar daquele jeitinho corintiano mesmo, e também fazendo esse tipo de previsão ou mesmo simulação sobre as semifinais do Campeonato Paulista e também as finais. Tudo pode acontecer justamente porque esse tipo de previsão é totalmente imprevisível. O Corinthians pode muito bem perder para o Novo Horizontino, que vai decidir o jogo da semifinal em casa, como o São Paulo pode surpreender e vencer o Palmeiras. Então teremos possivelmente também uma final entre Novo Horizontino e São Paulo. Meio que esses jogos de semifinais e jogos únicos realmente fica muito difícil de prever as coisas. Quando eram jogos duplos, você tinha uma total certeza de quem decidia em casa no segundo jogo tinha uma superioridade. Agora, nesse momento, com jogo único, fica realmente difícil de saber o que pode acontecer. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você dê seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!